Olá, 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 todo mundo. A gente começa o nosso podcast hoje para falar de jornada de investimentos e como não falar das mulheres nesse mercado e nessa jornada. Estamos na Semana da Mulher e nada melhor do que uma mulher maravilhosa para estar aqui do meu lado, Mariucci, minha sócia aqui no Ápice. Mari, eu queria que você falasse um pouquinho quem é Mariucci Uzeda no Jogo do Bicho, para a gente começar toda essa nossa conversa, esse nosso bate-papo sobre jornada de investimentos e aonde entra o gerenciamento de risco durante a jornada de investimentos de todo ser humaninho. Mari, se apresente, por favor. Obrigada, Ami, pelo convite de estar aqui com você hoje. É uma honra imensa participar desse primeiro podcast com você. Espero que seja um sucesso, assim como você já é. Eu sou Mariucci Uzeda, sou Head da área de Planejamento Patrimonial e Gerenciamento de Risco no Ápice Investimentos, sócia da Milena Teles, com muito prazer, e tenho aí uma história de um pouco mais de 20 anos no mercado segurador. Passei por algumas corretoras, passei por seguradoras e hoje estou desenvolvendo esse trabalho junto aos clientes do Ápice Investimentos. Espero que a gente, nessa jornada, encontre soluções para ajudar você, né, nessas estratégias, né, de planejamento. É verdade. Mari, sempre que a gente fala com todos os clientes, né, e principalmente as mulheres, que eu vou dar essa entoada aqui para as mulheres, puxando sardinha já para o nosso lado, apesar de os homens terem a mesma jornada, mas eu quero falar um pouco mais sobre as mulheres, por quê? Porque muitas das vezes, na jornada de investimentos, a mulher pode se sentir só. Né? Dado que esse é um caminho social e cultural muito mais masculino, a gente vê muitas mulheres sem querer entender sobre o assunto ou porque acham que esse assunto é masculino, né? Então, o primeiro passo é a gente entender que a jornada de investimentos é para todos. Independente da idade, independente do gênero, independente de classe social, religião, whatever. Então, quando você quer um objetivo, quer a prosperidade, quando você muda seu mindset de que tudo só depende de você e realmente só depende da gente, né? Essa jornada ela fica mais clara. Então, quais são os meus goals? Qual é a minha viagem para o próximo ano, né? Qual o colégio que eu quero que o meu filho estude? Me separei, né? Sou mãe solo, né? Ou me separei porque, enfim, o pai do meu filho não era tão bom assim e o meu filho depende de mim, minha filha depende de mim. Então, eu queria dar essa entoada aqui, que a gente falasse também um pouco mais sobre essas dificuldades que naturalmente, culturalmente, ao longo do tempo, a gente vê que a mulher sofre um pouco mais. Sim. Então, o primeiro recado que eu deixo para todas vocês, mulheres maravilhosas, né? Mercado financeiro é ótimo, não tem nada de muito difícil. Agora, se a gente nunca quiser aprender, nunca estiver ao lado do assessor, da assessora de investimentos, mais difícil fica essa jornada. E tem né? que começar, né, Mi? O mais importante é começar. Exato. Só fica milionário quem começa um dia com R$1, com R$10, R$100, R$1.000, não é, Mari? Não importa quanto, é quando. Exato. O quanto antes, melhor. O quanto antes, melhor. E dentro da jornada de investimentos, né, Mari, a gente sempre fala, a jornada de investimentos, ela consome ela tem algumas etapas. Eu costumo dizer 3 etapas macro, né? Quais são as 3 maiores etapas dentro da jornada de investimentos de qualquer pessoa? A gente começa sempre com a reserva de emergência. É clichê, mas não é clichê, né? Porque a gente tem que ter uma reserva de emergência. Perfeito. E depois a gente vai para a reserva de longo prazo. Como que eu quero que o dinheiro trabalhe para mim? Então, a gente começa com pouco dinheiro, mas que ele fique com uma reserva de longo prazo. E aí a gente fala de ações, fundos imobiliários, a gente fala de previdência, a gente fala mercado internacional, a gente fala de todos esses ativos que ao longo do tempo
né? Eles precisam de tempo De e ao tempo. longo do tempo eles trabalham melhor pra gente. E na coluninha do meio, né? Quem é da época do Fantástico, da Zebrinha, vai lembrar. Na coluna do meio, a gente vem para os ativos de médio prazo. Então, vez ou outra, é mais interessante o multimercado, né? Mais interessante um produto isento, debêntures incentivadas agora, mas esse não é o nosso foco no programa de hoje, de falar de produtos. Essa coluna do meio, a gente sempre fala ali que é o médio prazo. E eu volto para a reserva de emergência, porque na reserva de emergência é o que vai me socorrer. Né? Perfeito. Então, é aquele dinheiro que é de fácil acesso, é aquele dinheiro que não pode ter risco, é aquele dinheiro que vai me socorrer em uma eventualidade. E aí, eu preciso da sua expertise. Quando a gente fala de eventualidade, quando a gente fala do imponderado, a gente nunca quer que aconteça um imponderado com a gente. Com Mas certeza. estamos vivos. E todos estamos sujeitos a isso. Estamos sujeitos ao imponderável. E aí a gente levanta alguns imponderáveis, né? A perda do emprego, se eu sou seletista, né? O afastamento do meu trabalho, sofri um acidente, né? Dentro dessa jornada toda, eu queria que você trouxesse essa luz pra gente, né? Então, muitas das vezes, a mãe é mãe solo, Uhum. é seletista, ou seja, trabalha com carteira assinada Ou não, e é desligada. O que piora um pouco mais. Né? E é desligada. Então, eu tenho um trabalho, tenho um filho, o filho depende só de mim, ou 1, ou 2, ou 3, né? E fui desligada, né? Como que eu vou continuar a construir, né? Essa reserva de emergência, para quem é seletista, ela é mais fácil. Você tem que ter ali entre 6 a 10 vezes o seu custo de vida até você se realocar. Perfeito. E aí eu vou piorando o cenário, Mariucci. Porque a gente está falando até então apenas da perda de emprego por uma demissão, assim dizendo. Exato. Mas e se fica doente? Então, aí eu preciso da sua expertise, porque o brasileiro não quer falar sobre temas difíceis. Não. Né? E eu acho que o mundo em geral. Uhum. Então, quando a gente fala de uma doença, né? Quando a gente fala de um afastamento, de um acidente, de uma invalidez. Incapacidade de gerar renda. Pronto. Eu costumo dizer. E aí? Porque existem vários fatores. E aí? Minha sócia E especialista. O que a gente pode falar? Quais são os instrumentos? E aí entra o gerenciamento gerenciamento de risco, Mi. Perfeito. Quando nós falamos do cliente investidor, nós temos todas essas etapas do dinheiro, desse planejamento que você falou. Uhum. A reserva de emergência, o investimento de médio e longo prazo. Nada adianta você planejar o longo prazo se você não planejar o trajeto, o caminho para você alcançar a sua reserva lá naquele prazo objetivado de futuro. E o gerenciamento de risco entra aí, para evitar a dilapidação precoce dessa reserva que está sendo constituída para o futuro. Então, quando nós falamos da reserva de emergência, por exemplo, que é uma situação temporária, nós temos que pensar em alguns fatores. Pode ser uma demissão? Pode, mas a pessoa pode se realocar com pouco tempo, pode demorar um pouco mais. A reserva de emergência vai suprir esse gap financeiro, mas ali não tem uma questão de saúde. Ela pode, inclusive, fazer outros trabalhos que não tenham nem relação com a atividade dela, mas para gerar alguma renda ali, né, de alguma forma. Agora, se a pessoa está impossibilitada de gerar renda porque ela tem uma incapacidade por doença ou por um acidente, aí não tem jeito. E aí entra Mariucci. Eu já ia falar, como assim não tem jeito, gente? Tem jeito para tudo, exceto para quando chega a nossa hora de passar não estar para mais outro aqui. plano, não é? E by the way, faz parte também, é a única certeza que nós temos da vida. Nascemos e um dia não estaremos mais aqui. Não morreremos, é verdade, né? Do pó viemos e ao pó voltaremos, não é? Sem dúvida. Mas quais os instrumentos, Mari? Eu queria que você falasse muito disso, porque, gente, eu já tenho, obviamente, todos os instrumentos, porque eu sou sócia aqui de Mariucci e a gente faz essa assessoria no escritório. Perfeito, mas eu quero falar para vocês todas. A gente tem que pensar nisso. Não adianta ficar, não
não quero falar sobre isso porque não vai acontecer. Pode ser que não, tomara a Deus, mas pode ser que sim. Pode ser E que aí, sim. qual é o jeito, Mari? A gente tem algumas situações que podem acontecer e que tem um jeito. Você pode não ter a solução 100%, mas você pode diminuir o impacto que aquilo pode causar na sua vida pessoal ou no seu planejamento de futuro. Vamos trabalhar aqui na hipótese de alguém que perdeu a renda temporária por uma incapacidade, como eu falei. Seja você seletista, seja você um profissional autônomo. Por quê? Porque se você é seletista e ganha acima do teto do INSS e você se afastar, você vai receber no máximo o teto do INSS. Se você é autônomo, você deixa de ter 100% da sua receita no D0. Sim. Então, quando a gente fala de um afastamento temporário, existem dentro do gerenciamento de risco cobertura, e aí nós estamos falando de seguro. Perfeito. Né? A área de seguridade, o gerenciamento de risco serve para isso, para que você possa acionar aquela cobertura e ter um salário durante esse período que você está afastado por doença ou por acidente. Então você está comprando esse dinheiro na mão da seguradora, assim dizendo, tirando do segurês e falando, né, uma linguajar mais simples. Você está comprando um salário na mão da seguradora para o caso de uma eventualidade por doença ou por acidente que incapacite você de exercer suas atividades, de gerar receita de forma temporária. Perfeito. Então, você vai ter uma lacuna muito menor ou mesmo cobrir toda ela durante aí até 1 ano, quem sabe. E aí, refere-se qualquer incapacidade? Por doença ou por acidente. Então, vamos lá. Claro que tem... Sou dentista. Sim. Vivo, né? Tenho minhas mãozinhas, tendão, tem que estar ok. Quebrei. Ou quebrei o braço. Sim. Né? Mas foi uma fratura mais pancadona ali. Enfim, vou ter que fazer todo um processo, estimativa de 3 meses. Perfeito. Se eu sou dentista e não consigo atender meus clientes... Você receberia 3 meses estando em casa. Porque você tem uma incapacidade... A minha renda é garantida. A sua renda é garantida. A renda que eu contratar, no caso, né? Vai ser contratada, você vai receber conforme o valor que você contratar. Perfeito. Então, vamos dizer que, hipoteticamente, você gere uma receita de R$20 mil. Perfeito. A gente contrata esses 20 mil para uma eventual situação como essa. Quebrou o braço, fraturou o braço, vai fazer cirurgia. Você vai poder ter a tranquilidade de estar em casa e receber o equivalente a R$20 mil por mês durante os 60 dias, ou 90 dias, ou 150 dias, não importa. E aí o que você falou... Você pode receber por até 1 ano. Perfeito. Nessa cobertura específica. Perfeito. Por até 1 ano. Perfeito. Então, nessa cobertura, eu acho que ela é essencial para profissional liberal. Principalmente. Né? Porque... Principalmente, como você deu um exemplo excelente, que é um dentista. Você vive da força do seu trabalho. Sim. Dentista, a gente. A gente, com certeza. E muitas outras profissões, médicos e por aí vai. Então, advogados. Todo profissional liberal. Quando você muda de etapa, deixa de ser somente um profissional liberal e passa a ter uma estrutura de uma PJ, com equipe, outros profissionais que podem lhe trazer uma reserva, um ativo ali, né? Uma renda passiva mesmo na sua ausência, é um outro cenário. Mas você concorda que mesmo você tendo uma clínica odontológica, você trabalhando, mesmo sendo sócia, mas você também atende as pessoas. Dentro da sua clínica, lhe gera uma receita, sei lá, de 100 mil e desses 100, 30 vem do seu esforço. Se acontece alguma coisa, você deixa de receber 30. Quebra o padrão de vida não completamente. Tem jeito, vai ter mudança no resultado da reserva, da renda ali, da geração de renda no mês. Então, o que a gente quer é, você tem uma reserva de emergências, já se programou para isso, excelente. Mas se você tem e você pode usar ela depois, melhor ainda. Se você pode até não acessar ela, mais ainda. Agora, se você esgota toda ela, fica como a próxima etapa. Então, o que é que nós queremos aqui sempre teria que começar do zero, né? Teria que começar do zero. E aí, eu sempre gosto de falar o seguinte, né, Mari? Quem só cuida da liquidez financeira
por meio da sua força de trabalho, sempre tem esse risco de ter que começar do zero. Tudo de novo. E aí a gente sabe que começar do zero aos 20 anos é uma coisa. Começar do zero aos 40 já muda de figura. Aos 50, mais ainda. Né? Então, a vida como ela é, minha gente, ela tão não simples é quanto fácil, isso. Tão simples quanto isso. E basta a gente olhar para o lado. Todo mundo conhece alguém que passou por situações desse tipo. Seja por um acidente, seja por uma doença, ou mesmo porque se aposentou e nos preparou para a aposentadoria. Tem tantos cenários que podem acontecer. Não por uma doença ou por um acidente, mas por falta de planejamento mesmo. Fala mais um pouquinho, Marcos, sobre essas outras possibilidades, né? Quando a gente fala das situações de evitar a dilapidação, o gerenciamento de risco, ele atua nesse cenário que eu falei, onde a gente tem ali a compra da reserva de emergência através dessa estrutura. Uma outra situação é você ser pego de surpresa com uma doença, por exemplo, uma doença grave. Todo mundo conhece alguém que teve câncer. Todo mundo conhece. E hoje não tem mais idade. O que está sendo muito pior. Porque antigamente era aquele senhorzinho, uma senhorinha que você via de 70 anos, que já viveu tudo, e lá na velhice ele teve uma doença como essa. Hoje você olha, inclusive na internet, disponível aí para todo mundo, pessoas como a filha de Roberto Justo, super jovem, com câncer. Sim. E o pai teve câncer recente. Nossa. Né? Então, você tem duas pessoas no mesmo cenário e com idades diferentes, o que mostra que estamos todos no mesmo sujeitos, barco. É verdade. E aí, aliás, a gente reza e está aqui na torcida para que se recupere, fique né? Bem, que é com uma certeza. Fofa. Maravilhosa, com certeza. E aí, quando nós falamos de doenças, né, precisamos pensar nas alternativas que nós temos. O gerenciamento de risco, ele parte até de você ter um plano de saúde. Sim. Da importância de se ter um plano de saúde. Sim. A gente sabe que hoje tem um custo um pouco elevado e que acaba não sendo acessível a toda a população. Nós temos o SUS, que atende, né, a maioria das pessoas, mas não atende ali, às vezes, a contento. Sim. Ou demora, e a pessoa não tem tempo de esperar. E se você tem um plano, já é meio caminho andado, eu costumo dizer. Sim. Mas, às vezes, você tem um plano e o plano não atende aquele médico que você quer. É um médico que diz assim, eu faço o atendimento, mas a cirurgia eu faço particular. E aí volta aquela história. Se eu tenho dinheiro, nesse momento, eu vou economizar alguma coisa na minha saúde? Claro que não. Eu vou vender um carro, eu vou pedir emprestado, porque fui eu que construí, eu trabalhei, eu trabalho de novo e eu vou buscar de novo. Sim. Naquele momento eu não vou economizar. E aí a gente tem dentro da estrutura de seguro uma cobertura para o caso de diagnóstico de uma doença grave. Um AVC, um câncer, um infarto. Então, aliás, né? 20 anos e a galera já está infartando, já tá infartando, né? Exatamente. Porque, não tem idade mais. Então, deixou de ser algo de pessoas mais estranho, velhas. Né? Sim. Então, hoje já é corriqueiro, né? Então, exatamente. Aliás, gente, tem que cuidar da saúde, tem que fazer exercício físico, tem que se alimentar muito bem, tem que ter um personal, tem que ter um nutricionista, um nutrólogo. Não tenho dinheiro para tudo isso, Milena. Vai pra rua, faz caminhada. Vai pra rua, faz uma caminhada. Gente, Fortaleza, essa beira-mar maravilhosa. Maravilhosa. E hoje você tem academia de rua, né? que a prefeitura, né, prepara, estrutura em mas algumas tudo cidades. Isso não significa que a gente significa que nós estamos livres de, infelizmente, Sim. ser acometido por alguma, né, doença. Sim. E tendo esse diagnóstico, você acessa de novo o que eu falei. Eu vou gastar o meu dinheiro que eu guardei, eu tenho dinheiro, ótimo. Pelo menos eu tenho da onde começar. Mas eu já dilapido ele lá de cara. Sim. Se eu não tiver, a situação é pior ainda. Sim. Porque se eu não tiver, eu vou tirar da onde? Se eu não tenho patrimônio para vender, eu não tenho reserva guardada, o que eu vou fazer? Sim. Vou ficar dependendo do plano ou dependendo do SUS. Ou vou ter que fazer vaquinha na internet. Fazer vaquinha na internet. Sim. Então, o cenário é, você aciona a companhia e você vai ter da companhia aquela indenização, que é o dinheiro que você comprou. Você contrata ali 200 mil, 100 mil,
300 mil, 500 mil, 1 milhão. Aí vai ficar, claro, a cargo de uma consultoria que nós prestamos ao cliente, entendendo o cenário de cada um para chegar a esses valores. Perfeito. E a pessoa vai evitar, mais uma vez, a dilapidação do patrimônio precoce, porque tratou desse gerenciamento do trajeto, dos riscos do trajeto. Uhum. Então, é mais uma alternativa. O outro cenário, em casos de invalidez por acidente. Quando a gente fala dos mais jovens a gente não pensam que vão morrer, né? Porque, é claro, ninguém quer pensar nisso. Todo mundo Highlander. Todo mundo Highlander. 20 anos, a gente faz de tudo. Gente, a gente já 20 teve 20 anos. A gente era bem sapeca nos 20 anos. E aí rali, é que tá o risco. etc. Meu Deus, como a gente teve risco meu na Deus, vida, eu aprontei um Mariucci. Só que a nossa geração, a Era gente diferente. tinha risco, Uhum. mas o mundo era muito mais calmo do que é Era hoje. mais leve. Tinha Era mais muito leve. mais leve. Mais seguro. Mais seguro, né? Hoje Então, a as gente tem um loucuras acidente que a que não gente- somos nós que provocamos. Não é, a gente fazia A gente- loucura, mas a loucura que a gente fazia perto do Do que que é hoje é disponível para as pessoas a partir dos 15 anos é completamente diferente, Com né? certeza. Fala um pouquinho disso. E aí, quando a gente fala de jovem, principalmente como exemplo que você deu, o que é que o jovem faz? Ele se coloca em risco. E qual é o risco dele? De morrer? De morte natural? Não. É de ter um acidente. O acidente pode ter uma fatalidade e virar óbito por acidente, mas como pode também não ser um acidente que leve né, ao ponto final, mas que tenha ali um meio do caminho que seja bem dolorido. Uma invalidez parcial ou invalidez total causada Sim. por esse acidente. Sim. Que pode ter sido provocado por um ato, né, seu, que você resolveu subir uma montanha, escalar uma montanha, ou porque alguém bebeu e bateu no seu carro. Sim. Ou porque você desceu de esqui e se acidentou por não ter experiência. Como nós temos casos de pessoas maravilhosas, Sim. conhecidas, que eu gosto de mencionar pessoas conhecidas, porque são histórias reais, da menina a Laís, atleta olímpica, que no dia de lazer se acidentou de esqui e ficou tetraplégica, Sim. super jovem. Sim. Então, todos nós estamos sujeitos a isso, num momento de descontração, que é onde ninguém espera que pode acontecer alguma coisa. Verdade. E aí vem o gerenciamento do risco de novo. Se você tem uma estrutura contratada, ela pode trazer de novo essa segurança. Uhum. É a segurança financeira para lhe dar capacidade de ter qualidade de vida numa situação diferente, que pode trazer aquele recurso que, de repente, a pessoa não tinha acumulado o suficiente. Uhum. Ela pode ser o dinheiro que vai sustentar o futuro. Um tratamento. Uma reestruturação da sua casa, uma adaptação, porque muitas vezes, dependendo da situação, vai ter que ter toda uma mudança na casa, Sim. uma reestruturação para uma pessoa que está naquela situação. Sim. E aí, como a gente está preparado para isso? Ninguém tá. Ninguém está Ninguém preparado tá- para isso. Ninguém tá Ninguém quer preparado. falar sobre isso. Ninguém nunca está preparado porque a gente não acredita Não que acredita vai que vai acontecer, acontecer. principalmente se você viajou, estava de férias, no momento de lazer, Não vai. e acontece um negócio desse, né? Então, você tem o lado psicológico que te afeta e você tem a vida real como ela é, o lado financeiro. Eu vou ter que ter remédios, eu vou ter que ter enfermeira, eu vou ter que ter tudo isso. E quando a gente fala desses riscos, né, a gente está falando quando você já tem uma capacidade de pagamento, ou seja, você já tem uma receita, né? Tomata. Porque uma pessoa de 15 anos não está nesse Não risco, tem. porque está lá com os pais, né? Tem toda a salvaguarda, tem toda a proteção. Mas você com 20, não sei como é que tá hoje, viu, minha gente? Mas eu acho que eu comecei a trabalhar com 18, não sei se hoje tá mais tarde do que isso, né? Mas você já com 20 e poucos anos, você já trabalha, você Exato. já é o captador de receita, Isso. seja por mídia, seja por internet, seja autônomo, então você já faz a sua receita, né? Você já começa a sua jornada na independência financeira. Perfeito. E o maior erro que eu vejo, 22 anos de carreira no mercado financeiro aqui em Fortaleza. O maior erro de todos, ninguém coloca o empoderado na conta. Não. E aí, minha gente, quando a gente coloca
né, o inusitado, o inesperado nessa conta, normalmente é quando a gente passa dos 40. Porque a gente fala assim, tô na metade da vida. Expectativa de vida passou dos 80, tô na tô metade, tô no meio do caminho. Ixi! Deixa eu repensar algumas coisas daqui para frente. Não é? E aí, quanto antes, melhor. Porque dentro do planejamento financeiro, você tem lá na sua jornada, com 30 anos eu já tenho a capacidade de, dentro da minha receita, eu já ter o compromisso comigo. E aqui eu faço um adendo, minha gente. Mulheres, investidoras e investidores. O compromisso tem que ser com a gente para investir. Perfeito. Não é depois que você paga suas contas que você vai deixar o dinheiro à sobra para investir. Entrou receita, qual é o meu compromisso comigo para a minha jornada? Jornada, minha gente, não é foto, é filme. Então, a jornada, ela é longa e a gente sempre chega lá, né? Quanto antes eu pensar em tudo isso, melhor. Qual o compromisso comigo? Eu tenho 30 anos, já tenho um salário bacana, saí da casa dos meus pais, mas ainda não casei. O pessoal tá casando mais tarde hoje, né, amiga? Então, não casei, ok. Qual é o compromisso que eu vou ter comigo para o meu futuro? E aí, dentro da assessoria que a gente tem no Ápice, a gente vai ver, o compromisso que você quer com você é 10% da sua receita, é 20%, é 30%? Quanto mais, melhor. Quanto antes, melhor. E aí eu queria que você falasse como é o nosso cálculo, né? Dentro esse gerenciamento de risco. Ele não está fora, nunca teve. Ele sempre tem que fazer parte desse compromisso de cada investidor consigo mesmo, cada investidora consigo mesmo, né? Então, vem aquela coisa das escolhas, né, amiga? Que muitas das vezes, quando a gente começa a ganhar os primeiros salários, a gente vai à forra. Compra um sapato mais caro, a bolsa mais cara. Tudo que eu gostaria de ter, agora né? eu vou ter. Quero me amostrar para as minhas amigas e para os meus amigos. Gente, isso tudo é balela. Passageiro. Olha que besteira, que a gente faz tanta besteira nesse sentido, minha gente. Gasta dinheiro com coisa que não... À toa, não vai fazer diferença na sua vida. Não vai agregar valor nenhum. Mas, ok, a gente pode deixar isso planejado. Dentro do planejamento, começou a ganhar dinheiro, ok, então eu vou pegar 3 meses do meu salário e vou fazer tudo que eu tive vontade de fazer, de gastar o que eu não conseguia gastar. Quantos anos eu fiquei indo aqui pro cowboy a noite toda tomando um drink, gente? Mas eu ia para lá porque eu adorava, né? Mas não tinha salário para pagar, não tinha dinheiro para pagar. Isso. Então, esse planejamento todo, que a minha receita, eu vou primeiro fazer o meu percentual de investimento comigo. Para hoje, na minha reserva de emergência, e para o meu futuro. Aí eu vou deixar você falar que eu falo demais, amiga. Não fala, não. Tudo que você fala é importante. Vou e o gerenciamento de risco cálculo. entra aí. E é muito bom isso, porque quando a gente fala disso, sobre isso, primeiro tem um tabu sobre falar sobre isso. O outro ponto é priorizar isso. E aí eu trago um exemplo que é muito comum no Brasil, né? Assim, é cultura. Você sai de casa com o seguro do seu carro. Você sai de casa sem seu seguro. É verdade. Você comprou o carro, você comprou a casa, você guardou o dinheiro. Você. Então, você é o seu maior patrimônio. Não tem outro. Chega a arrepiar. Mas é verdade. Dá para arrepiar. Gente, a gente... Carro não é nem investimento. Não é. Né? Tem porque você tem desvalorização. despesa. Enfim. Quem não vive desse mercado, obviamente, não é investimento. Quem negocia veículos, quem vive disso é investimento, obviamente. Né? Você vive disso, é sua receita. Mas quem não vive disso, nem investimento é. A gente só tira da loja quando faz com o seguro. E a gente sai de casa, pula de paraquedas... Anda de avião, de sem moto, seguro de carro. De vida, Mariucci. E quando tem filhos que dependem de você? Porque até então nós estamos falando apenas da própria pessoa. Sim. E quando você é o pilar financeiro da sua família, que além do impacto que você vai ter direto na sua vida, você ainda vai impactar a vida de toda a sua família. Verdade.
E o tamanho desse impacto pode acabar destruindo sua família, porque começa a ter um desequilíbrio dentro de casa, um desconforto, as contas apertam, fica pesado para quem está cuidando, de repente, daquela pessoa, e a falta do dinheiro vai pesar também. E acaba casamento. E acaba casamento, é isso que eu estou falando, acaba casamento. E acaba desestruturando toda a sua família. Sim. Então, gerenciamento de risco, inclusive, pode dar esse conforto. Eu costumo brincar, é uma brincadeira mórbida, mas eu digo, gente, deixa o seu viúvo ou a sua viúva chorar a sua ausência, mas não deixe ela chorar de raiva. De raiva. Deixa ela só chorar de saudade. É verdade. Porque você pode deixar patrimônio, você pode deixar as coisas organizadas, ou você pode só deixar dor de cabeça. É verdade. Dívida. É verdade. Pela falta de planejamento. E o planejamento pode ser feito para atender a várias áreas, a várias necessidades. Uhum. E é desse tamaninho aquela fatia que você perguntou. Quando a gente olha para o gerenciamento de risco, ele vai ser em torno de 5%, no máximo 15% do total dos seus investimentos ali. Aí, os investimentos, você fala patrimônio. O que eu já construí. Então, Tudo. A gente pensa entre 5% e 15%. Ou do que você vai colocar para quem está começando. Né? Tem os dois cenários. Então fala um pouquinho mais. Vamos, hipoteticamente, falar de uma pessoa que tem um patrimônio, sei lá, de 1 milhão. Tá. Quando a gente atende um cliente desse, claro, você vai ter que fazer toda a consultoria, entender a necessidade, histórico familiar, empresarial, inclusive, porque tem vários cenários. Qual tipo de investimento que essa pessoa tem, se o ativo dele é mais imobilizado ou se é um ativo financeiro. Uhum. Tudo depende do cenário. Se ele é o pilar financeiro ou não, também vai mudar. Mas o fato é que se ele tem ali algo em torno de 1 milhão de reserva ou de ativo imobilizado, não importa, o patrimônio dele sendo 1 milhão, a gente vai ter algo em torno anualmente em torno de 5% no máximo para fazer o gerenciamento de risco. Muitas vezes não chega nem a 10%. Poderia ser 10% para ser uma coisa mais robusta, mais bem feita, mais bem estruturada, pensando de fato em algo que não seja só o gerenciamento de risco para uma reserva de emergência, para uma coisa de curto prazo, mas pro sim imprevisto que pode ser um né? imprevisto de vida inteira. Como Schumacher, né? Sim. Que um cara multimilionário, no momento de lazer, o cara pilotava a 300 km por hora. E num dia de lazer, ficou tetraplégico. Sim. Mas ele tinha muito patrimônio para manter, né, a condição que ele está até hoje. O que já não favorece. Mas e se ele não tivesse, como seria? Trazendo para a vida real, nós, né? Sim. Mais pobrinhos do que o Schumacher. Né? A gente mais pobrinho Todos do que... nós que estamos aqui abaixo disso. Né, do que o Schumacher. Vamos trazer essas realidades, assim, começando por nós, só pensar. Né, mais coisa pobrinhos simples. ali. O que é que eu tenho hoje? Aí eu quero te explorar um pouco mais. Quando a gente fala, quando você falou assim, a gente pode ter contratação de uma reserva para emergência, que é isso, né? Que é fazendo um resumo. Um profissional liberal, uma perda de renda, uma doença, né? Mas isso tudo eu posso extrapolar para o meu horizonte de longo prazo. Sim. E aí ele vai fazer parte dessa minha reserva, que a gente falou, né, de longo prazo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente falar dos quase Schumacher ou dos Schumachers. Vamos colocar nós aqui mais pobrinhos do que ele. Porque as estruturas mais modernas, elas trazem eficiência, para o cliente investidor principalmente. Então, quando eu falo de eficiência, eu falo de pensar na fatia do seu dinheiro, que ela é pequenininha para fazer esse gerenciamento, mas que ela importa, porque dinheiro é dinheiro. Sim. Não importa o valor. Sim. Então, eu tenho que cuidar do dinheiro do nosso investidor com muito carinho. E é o que nós, no Ápice, nos propomos a fazer. É pensar em todo esse trajeto, em pensar no planejamento com o cliente, fazer tudo a 4 mãos. Nesse caso, a gente faz a 6, porque é você, eu e o cliente. E quando nós pensamos nisso, essa fatia eu não posso desprezar. Então, eu cuido do gerenciamento de risco, mas eu entendo que essa fatia precisa ser colocada de volta.
é um recurso que ele está colocando para esse gerenciamento, mas que eu posso pensar como em trazer essa recuperação, em como recuperar isso. Então, existem estruturas mais modernas hoje em dia, onde o cliente faz esse gerenciamento de risco com a gente, mas que isso acaba sendo um ativo que no futuro ele pode utilizar junto com todos os outros recursos para manter padrão de vida, para viajar, para realizar sonhos. É a famosa provisão matemática se você não morreu rápido. Exato. Né? Então, sobrevivência. Olha aí como você coloca as palavras certas. Então, vamos lá, dentro do meu planejamento, quando a gente fez o meu planejamento, né? E aqui um exemplo, gente. Não tenho filhos, optei não tê-los, né? E o meu planejamento, junto com meu esposo, é pra gente. E nem por isso descartamos o gerenciamento de risco. Não porque pode. cá estamos vivos, né? E dependemos um do outro e dependemos de nós mesmos. Perfeito. Então, dentro dessa provisão matemática, é tão somente eu contrato um dinheiro que eu não tenho, ou eu já tenho um dinheiro, mas eu contrato uma alavancagem patrimonial. Para evitar essa dilapidação. Eu vou ter mais precoce, dinheiro do mais que dinheiro. o que eu já tenho. Perfeito. Me corrija se eu estiver errada. O tempo vai passando, né? O tempo vai passando e eu tenho uma escala, um exemplo do que fizemos em 10 anos, porque é a minha maior capacidade produtiva, onde eu estou no auge ali da minha capacidade produtiva de recebimento de receita. Então, a gente fez o meu em 10 anos. Lá nos 10 anos, eu estou passando. Cada ano que passa, né, a seguradora... ela deve pensar o seguinte: eu já ganhei esse dinheiro aqui, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Quanto mais o tempo passa, o meu risco para a seguradora diminui. Portanto, o dinheiro que eu pago a ela fica menos para o seguro e mais para a provisão matemática que volta para mim. Perfeito. É isso. Totalmente perfeito. Ou seja, estou resguardada nas duas pontas. Nas duas pontas, né? Exatamente. Então, fiz o exemplo meu, minha gente, mas aqui o meu pensamento, eu e meu maridinho maravilhoso. A partir dos 60, a gente vai ter mais uma bolada de dinheiro para fazer o que a gente quiser. Se você não precisar da estrutura, nesse momento você não tem prejuízo com aquilo que você colocou dentro dela. E esse é o ponto. Qualquer parte do seu dinheiro é importante. Sim. Então, eu tenho que olhar desde a sua reserva, para evitar que você dilapide ela. Sim. Como eu tenho que pensar que para fazer esse gerenciamento, você não pode desprezar o que você está colocando dentro dele. Perfeito. Então, nós trazemos a solução completa nesse modelo de estrutura. Maravilhoso. E aí vamos falar dos pré-Schumachers e dos Schumachers. Quando a gente fala de estruturas familiares ou empresariais, a gente saiu do escopo do milionário padrão. Perfeito. Né? E a gente, aliás, aqui temos muitos milionários no estado e temos muitos bilionários. E eu acho incrível porque muitas das vezes a gente acha que aquelas famílias, aquelas pessoas, né, bilionárias, não tem problema. Gente, é tanto problema. Um deles é me preocupar com a minha passagem em termos tributários. Sucessão. Sucessão. A sucessão o quanto familiar. Eu quero deixar para o governo dentro da minha jornada de eu quero o meu negócio, eu quero a perpetuidade do meu negócio, eu quero ter um legado ou já tenho um legado, ou faço parte de um legado enquanto herdeiro, estou lá na companhia da minha família, né? Então, eu pretendo perpetuidade, manutenção do legado, mas a tendência que a gente tem aqui no Brasil, acompanhando todas as reformas tributárias, é que haja uma elevação bastante significativa em termos de imposto de doação causa-mortes ou imposto de doação daqui para frente. Por todos os projetos de lei que tramitam no Senado, pelos pares aqui da América Latina que já pagam imposto maior, países desenvolvidos não vou nem falar, né? Se porque a gente olhar para a França,
o brasileiro, se fosse nessa situação, estava 60% é de Estados imposto. Unidos, 40%. E nosso vizinho Los Hermanos, o Chile, 25%. Exato. E aí, vamos tocar nesse assunto. A gente já falou dos mortais normais, né? Com certeza. Como que uma empresa pode pensar nesse nível de gerenciamento de risco? Porque sim, a gente pensa em gerenciamento de risco mesmo para os bilionários, mesmo para grandes empresas que faturam milhões e bilhões, mas você tem condição de gerenciar o risco de uma saída de um sócio, da morte de um sócio, né? Então, eu queria que a gente falasse isso agora em 2 turnos. Eu queria que você falasse isso em termos pessoais e queria que a gente falasse isso em termos empresariais. Esse gerenciamento de risco quando a gente fala dos muito milionários e dos bilionários. Tudo que é grande em solução, ele pode ser grande em problema. Quando eu falo dos milionários, os volumes são vultosos daquilo que ele possui e quando ele vai transmitir isso para seus herdeiros, o volume acompanha. Quando a gente fala de impostos, os impostos, encargos, honorários advocatícios para fazer um projeto de sucessão, cuidar de um processo de inventário é muito caro também. Então, ele também vai ser volumoso. Nós falamos aqui de uma sucessão familiar, né, como, de novo, o gerenciamento de risco entrando, inclusive, da forma que você quer deixar o seu herdeiro. Você quer deixar um problema ou uma solução? De novo, a pergunta vai ser sempre a mesma. Eu quero deixar algo organizado, planejado, ou eu quero deixar um problema para alguém resolver? Seguro de vida é ato de amor. Quando a gente fala de seguro de vida, com você e para com quem você ama. Quando eu falo da sucessão, eu falo de novo sobre ato de amor. Eu quero deixar um planejamento organizado ou eu quero deixar um problema para quem eu amo? Eu quero deixar uma empresa que seja perene. Eu quero deixar um legado. Deixar uma empresa que vai acabar por briga. Na minha falta, essa empresa vai rolar acabar. Uma briga, porque eu já sei que meu sócio é gente boa, mas eu sei que a família dele não tem condição de administrar a empresa na ausência dele. Então, quando a gente fala da sucessão, individualmente falando, né, da sucessão familiar, nós temos que pensar o seguinte: aquele cara lá que tem 1 milhão, que foi o exemplo que a gente deu, ele precisa pelo menos 20%, pelo menos no cenário de hoje, onde o ITCMD do Teto Brasil é de 8%. Pelo menos 20% para cobrir todos os encargos, impostos, mais honorários advocatícios, gira em torno de 20%, para que ele possa deixar de liquidez para os seus herdeiros pagarem o processo de inventário. Eles não vão acessar esse dinheiro. É só para pagar o processo de inventário. Se você não deixa isso para seus herdeiros, ou vai haver uma dilapidação daquilo que você deixou, então vai tirar do próprio patrimônio, daquele 1 milhão do exemplo, ou a família não vai conseguir acessar 1 milhão porque não tem os 20% para pagar esse processo de inventário. Quando nós falamos da empresa, vem outras preocupações. O caixa da empresa, que na ausência de um sócio, você precisa ter caixa para pagar à família o valor referente às cotas da ausência daquele sócio. Então, a sua empresa está preparada para a ausência de um sócio? Essa é a pergunta que quem é empresário tem que se fazer. Poxa, eu tenho aqui hoje uma estrutura de 2, 3 sócios. Se um desses falta, quanto que minha empresa vale? Faz uma valuation. Se você não puder contratar uma empresa para fazer uma valuation, levanta com o seu contador, faz o levantamento dos balanços, faz uma conta de padeiro que seja, mas tenha um norte. Não fique às cegas, não fique deixando na mão da sorte. Faça uma conta, veja quanto sua empresa vale e, a partir daí, você vai saber quanto que cada sócio vale dentro dela. A partir desse momento, a gente começa a lhe ajudar a dizer: eu consigo dar o caixa que a empresa precisa, através de uma estrutura de sucessão empresarial. O outro ponto é: quem recebe esse dinheiro é o caixa da empresa, com o objetivo de compra de cotas. Você protege a sua empresa
perenidade da sua empresa e garante que o seu herdeiro, né, o seu familiar, também vai ter, de forma justa, o recurso no tempo certo que deveria ser, e não, quem sabe, num tempo totalmente aquém, porque está na justiça. Ou sua Porque na família justiça- ou herdeiros vão ter que entrar em um processo É isso, litigioso na justiça você não tem tempo. e Qual é o demorar tempo? anos. Como você mensura um processo na justiça? Sim, Não tem como mensurar. Você pode ter 1 ano, 10 anos. Quantos casos nós conhecemos de 20 anos? sim, Quantas pessoas e empresas que têm aí até hoje se acabando patrimônio, tanto na física quanto na jurídica, por problema na justiça? sim, Problema de briga de herdeiros ou briga de herdeiros de um sócio falecido. sim. Então, essas estruturas, elas servem para fazer a sucessão familiar e serve também para fazer a sucessão empresarial. Claro que quando nós falamos de uma sucessão empresarial, tem vários detalhes, e aí nós do Ápice temos como fazer esse suporte ao cliente, desde fazer um planejamento adequado com o nosso setor jurídico, fazer uma holding patrimonial, apresentar ali todas as estruturas de uma sucessão. O canivete, né, O canivete. Mariucci, que a gente fala. Eu falo muito sobre Não é- isso, né? Não é Não é um não é que vai resolver uma tudo. coisa, né? Não. É como você melhor organiza, né, essa mãozinha, Perfeito, né, aqui de soluções, né? perfeito. E na empresa não é diferente. Na empresa precisa estar organizado isso. A gente olha desde como está o seu contrato, quais as cláusulas que tem ali, o que lhe protege, o que protege a sua família, o acordo de sócios, se ele existe, se não existe. Se existe, o que é que tem ali que protege você, que protege o seu familiar, na sua ausência? Porque muitas vezes a gente faz, mas não pensa para frente. Eu estou pensando no hoje. Sim, Né? Então, eu estou pensando aqui, poxa, se eu morro, né, se eu vou morrer, minha família vai receber minhas cotas. Ok, é feita a valuation no momento do falecimento e ponto. Mas não é isso. Como que sua família vai receber? E se a empresa não tiver caixa? não adianta Não nada. adianta nada tá Você dizendo dizer que você no contrato social que na sua falta vai receber, vai vai receber, receber. mas se não tiver como pagar, faz como? E aí, se a empresa até tem um caixa suficiente para pagar, vou falar de uma hipótese muito boa, ela tem um caixa suficiente para cobrir aquele sócio que faleceu. Ok, mas ela deixa de ter liquidez para fazer todo o resto. E daqui para frente, o que era para comprar insumos para uma fábrica, que Pagamento poderia a ser para fornecedor. pagamento de fornecedor, Uhum. o que poderia ser caixa para pagamento de despesas futuras. Como é que fica? Vai impactar em todo o resto. Então, essas soluções trazem o conforto para a gente que está aqui hoje planejando, para quem está pensando isso, planejando hoje, mas garantindo ali na frente um futuro para quem vai assumir dali para frente com mais conforto e segurança, porque vai tudo amarradinho, Sim. tudo organizado, tudo contrato. Então, é segurança para todo mundo, é bom para todo mundo. Perfeito. E esses termos, Mari, a gente falou de empresas normais, né? Sim. O que muda nisso quando eu sou sócio de uma empresa que teve um crescimento, teve um investimento de um private equity, ou teve, normalmente, uma investida de private equity, o próprio fundo organiza toda essa questão, né? Porque Isso eles não já pode têm, ficar solto. eles já têm Exatamente. essa vivência, então eles fazem toda a organização de sucessão, em caso haja, eles já fazem esse trabalho, inclusive os fundos de private equity fazem esses investimentos que dá uma governança para as empresas incrível. Incrível. Né? Mas vamos lá, sou uma média empresa e que posso receber uma proposta de compra ou de um investimento em private equity. Quanto mais organizada a minha empresa estiver, Mas ela vale. maior o valor dela. Mas ela vale. Né? Porque não é preço Isso mostra só, a governança. é valor. Isso.
Né? E a gente fala de um mercado muito em ebulição. Né? A gente vê que o mundo inteiro investe no Nordeste, a gente vê que o mundo inteiro quer uma fatia do Nordeste. Né? Não só os brasileiros, não só o Sudeste, mas a gente tem visto um crescimento absurdo aqui na região, né? Em todos os níveis de investimento, né? Seja na economia direta, seja em profissionais liberais, sejam em altos executivos vindo para cá, grandes empresas internacionais vindo para cá. Então, isso é muito bom porque abre uma seara de as empresas locais se profissionalizarem, né, e ganharem mais valor, maior visibilidade dentro de um processo de venda, M&A, né, ou venda parcial para algum parceiro ou algum fundo de private equity. A gente está chegando no final do nosso podcast sobre planejamento e gerenciamento de risco, né? Queria que você falasse assim, que mensagem que você dá? Amor. No final das contas, tudo é isso. Seja amor a você, que é o seu principal, seu maior patrimônio. Seja amor à sua família, para fazer uma estrutura e deixar organizado para quem vai receber tudo aquilo que você construiu com tanto cuidado, com tanto zelo, durante tantos anos para beneficiar alguém. Seja por uma empresa que você deu todo o seu suor, todo o seu abdicou de tantas coisas em prol do crescimento dela e que você quer que ela tenha perenidade quando você também não estiver mais aqui. Então, o ato de amor, ela serve para várias coisas. Então, olhe com carinho, com amor, para tudo que você pode organizar para cuidar de você e cuidar do próximo ou daquilo que você construiu. Planejamento é tudo, gente. Sem planejamento fica bem complicado. Fica bem complicado. E planejamento começa do pequenininho, ao gigante, né? Então, exatamente. Se não se planejar, nunca vai chegar lá. Não é verdade? Nari, muito obrigada. Gente, hoje foi o nosso podcast sobre planejamento e gerenciamento de risco dentro da jornada de investimentos. Então, aprendemos aqui muito com a Mariucci. Quero convidar todos vocês para seguir nossas redes sociais, entrar em contato conosco. Quem não é nosso cliente, quem é nosso cliente, também vamos conversar se ainda não conversamos sobre o assunto. Foi uma aula, como eu sempre digo, Mari. Muito obrigada pelo teu tempo e obrigada a todos vocês que a partir de agora vão contar com o nosso podcast com notícias, com diversidade de assuntos, né? Assuntos do mercado financeiro, nem tanto de mercado financeiro, mas muito mais de vida, porque aqui o tema é ame-se, faça, seja e viva feliz, porque a gente só tem essa estada por aqui. A gente se vê em outros programas.